A paz do Senhor, todos os irmãos. Venho por vez essa noite fazer uma live, fazendo uma transmissão ao vivo aqui, para falar um pouco, meus irmãos, dos dias que estamos vivendo, né? Ao qual nós temos vivenciado os últimos momentos da igreja na face da terra, e uma realidade que ninguém quer ver e que todos estão se fazendo de cego para não enxergar que a vinda de Jesus está cada vez mais próxima, e que cada dia que passa nós vemos que as trevas têm agido de uma maneira mais forte na terra, de uma maneira em que Satanás tem introduzido demônios para destruir com a fé de muitos, para destruir com a fé da igreja e para trazer escândalos ao ponto de muitos desanimarem da fé por ver a iniquidade, né, que está acontecendo no mundo aí fora, nas igrejas. Então, meus irmãos, eu venho dizer para vocês que Jesus Cristo está voltando e que é tempo de arrepender dos nossos pecados, porque existe uma coisa que está para acontecer na terra, e uma coisa muito séria, aonde nós já temos visto, quem tem internet, quem tem YouTube, pode até dizer que está para acontecer algo tenebroso, pior ainda do que o coronavírus, pior do que tudo que já veio, que é a grande tribulação, aonde os países já estão se preparando para perseguir o povo de Deus, já está tudo se encaminhando, a Organização das Nações Unidas, para uma nova ordem mundial. A paz do Senhor, irmão Adélio, que está aí presente com nós, Deus abençoe a tua vida, todos os irmãos aí que entrarem conosco nessa live, e peço para que os irmãos fiquem até o fim, para que nós possamos entender como que está a nossa vivência e o que nós precisamos fazer nesses últimos dias. Qual é a posição que nós devemos tomar enquanto igreja, enquanto noiva de Cristo e enquanto seres humanos arrependidos dos nossos pecados. Então Jesus, ele está preocupado, não é com bens materiais, não é com posição ou com pessoas. Jesus está preocupado com a nossa alma, meus irmãos. Ele não quer dinheiro de você, ele não quer apenas que você dê algo para ele. Ele não tem interesse nisso, mas ele tem interesse dentro de você, a tua alma, a minha alma. E essa alma nossa, ela precisa estar pura, lavada e remida, pois Jesus disse que nós temos que vigiar e orar para que não entremos em tentação, porque o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus está voltando e ele quer uma igreja pura. Nós vemos aí, eu estava vendo agora há pouco alguns vídeos e vendo o agir que Satanás tem posto no mundo. Aí agora, no começo do ano, teve como sempre tem todo ano, o carnaval, né? E vemos que ali todos eles fazendo homenagem aos Exus, homenagem aos demônios, homenagem à Umbanda, à Quimbanda e aos espíritos que destrói a vida de pessoas, destrói casamento, destrói famílias. Então nós vemos que cada dia mais o diabo ele não tem escondido que ele quer destruir e que ele está aí agindo no mundo, nas famílias. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tivesse vida e vida com abundância. Em Mateus 24, Jesus deixou bem claro, meus irmãos, algo muito importante. Jesus deixou bem claro dizendo que ele iria para o Pai, mas que nos últimos dias haveria homens amantes de si mesmo, que nos últimos dias haveria fome, terremoto, haveria pestes, haveria tribulação e angústia entre as nações, e que no final dos tempos não ficaria pedra sobre pedra que não seria derrubado. A maior preocupação de Jesus com a igreja é pelo fato de que a igreja tem deixado de buscar primeiro o reino dos céus e tem buscado as demais coisas. Nós cristãos, a maioria, tem buscado mais a viver na terra, a se preocupar com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir, e temos deixado o reino dos céus em segundo plano. E Jesus ele não quer isso para nós. É por isso que os filhos das trevas estão mais prudentes do que os filhos da luz. É isso que Jesus falou. Porque
pode ver que toda a sexta-feira, todo o dia da semana, à meia-noite, tem pai de santo, tem mãe de santo, fazendo seus trabalhos de feitiçaria para destruir família, para matar pessoas, estão fazendo as suas consagrações ao diabo, estão destruindo com vida de pessoas, estão sacrificando bode, galinha, estão sacrificando todo tipo de animais para acabar com vida de pessoas. E a igreja pouco tem jejuado pelas almas, pelas famílias, pouco tem orado, pouco tem sacrificado a Deus por as pessoas. Então as trevas estão avançando mais do que a luz. E esses últimos dias, Jesus está me trazendo para dizer que nós temos que despertar. Nós temos que se posicionar mais, fazer mais para Deus. Jesus ele disse algo muito interessante e ele me lembra aqui novamente para trazer a você que a gente deve trabalhar enquanto há dia, porque virá a noite ao qual não podemos trabalhar. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Que enquanto nós temos luz, enquanto nós temos a liberdade religiosa de pregar e dizer que Jesus Cristo está voltando, enquanto não tem um sistema no mundo que impede o cristão de adorar a Deus, que impede o cristão de ser um servo de Deus, de fazer um culto, de evangelizar, nós temos essa liberdade para fazer algo para Deus, porque ainda estamos com a luz. Porém virá as trevas à noite e nós não vamos poder trabalhar. É isso que Jesus está dizendo, que vai vir um tempo, meus irmãos, um tempo de angústia na terra, um tempo de aflição. E eu venho dizer para você que está perto esse tempo. Vemos aí as nações reunidas para fazer uma nova ordem mundial. Estava eu meditando e vendo agora, ali na internet, onde o Papa agora já está assinando uma nova ordem mundial. Já está fazendo uma união das nações, já está defendendo o homossexualismo, já está defendendo muitas coisas em que a Bíblia não defende. Então ele já está mostrando a sua cara e mostrando que ele verdadeiramente não é um profeta de Deus, mas sim um falso profeta. O Apocalipse diz de duas bestas que irá surgir, uma besta que sobe do mar e a outra besta que sobe da terra. E a besta que sobe do mar, ela é o anticristo. E a besta que sobe da terra é o falso profeta, que faz fogo descer do céu à vista dos homens para enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. E assim essa besta que sobe da terra, que faz milagre e que fazem adorar a primeira besta, essa besta é o falso profeta. Então nós vemos que o falso profeta já está introduzido no mundo, dizendo que é um cordeiro ou que é um servo de Deus, mas totalmente negando a palavra de Deus, fazendo coisas de blasfêmia contra Deus. Então, meus irmãos, nós estamos aqui vivenciando, tá aí o Papa, apoiando o homossexualismo, colocando uma nova ordem mundial, aonde vão acabar com o dinheiro, vão introduzir ali a nova ordem com o dinheiro na testa, vão também colocar novas leis, novas normas, aonde será fechada a igreja, aonde será proibido de adorar a Deus, aonde será só uma religião no mundo, onde unificará todas as religiões. E nós temos que acordar para essa realidade que muitos não estão vendo, meus irmãos. Porque a gente se preocupa tanto com a nossa vida aqui, em ter o que comer, o que vestir, em trabalhar braçalmente para sustentar nossa família, estamos esquecendo de orar e vigiar quanto a tudo que está acontecendo no mundo. Então, meus irmãos, a preocupação de Jesus é: igreja, ore mais. Igreja, se você tem oportunidade de pregar, pregue mais. E é assim que eu também vou fazer. Eu vou orar mais, eu vou jejuar mais pelas almas, se preocupar mais com o nosso semelhante, amar mais o nosso próximo, visitar os órfãos, as viúvas. Quando a palavra de Deus diz visitar órfãos e viúvas, está falando órfão é aquele que não tem pai e não tem mãe, ou seja, uma pessoa que está precisando de um apoio de alguém. E uma viúva da mesma forma, que muitas das vezes ficou ali, morreu seu marido e está ali com várias crianças para sustentar. Jesus está falando de pessoas pobres, de pessoas que precisam de mim e de você. Então, muitas das vezes, o órfão e a viúva estão na nossa frente e nós não estamos vendo. Das vezes, o órfão e a viúva é o nosso vizinho, que precisa de uma palavra, que precisa, muitas das vezes, que nós reparta o nosso rancho com ele, porque ele está passando fome.
Então, meus irmãos, vamos fazer o que Jesus falou, porque ele disse em Mateus 25, tive fome e deste-me de comer, vinde benditos de meu Pai. Tive sede, deste-me de beber, eu estava preso, você foste me ver, eu estava numa prisão, num hospital, passando por lutas, enfermidades, e você me ajudou. Aí muitos vão perguntar, mas Senhor, quando que eu fiz isso para o Senhor? Aí Jesus vai dizer, quando fizeste ao teu vizinho, a um pequenino, fizestes a mim. É isso que Jesus quer de nós, igreja. Que nós damos o braço para os nossos irmãos. E não podemos esquecer dos princípios bíblicos. Aquilo que Jesus nos ensinou, a palavra da verdade, os ensinamentos de Paulo, da igreja primitiva. Meditando nós precisamos voltar a ser aquela igreja de poder. A Bíblia diz, meus irmãos, que a igreja que se levantou no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, através do Espírito Santo que desce sobre ela se levantou com poder, e ela ia nas casas, ela visitava, os discípulos iam com grande poder e autoridade curar os enfermos. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava, os aventais do apóstolo Paulo passavam pelos enfermos e eles eram curados. E o povo não negava, mesmo que na época da igreja primitiva, havia uma opressão do sistema, porque os reis, os presidentes perseguiam os cristãos. Não era que nem hoje, que nós temos uma lei que nos protege e que diz a liberdade de expressão no evangelho. Na época, se alguém saísse com um panfleto na rua a pregar, esse alguém era perseguido por Herodes, esse alguém era perseguido pelos reis da época. Esse alguém era morto a pedrada, como mataram Estevão. Esse alguém era perseguido como era perseguido por Saulo de Tarso, que depois se tornou Paulo. Então, meus irmãos, essa época passada, onde os discípulos foram perseguidos, ela vai vir, ela vai voltar. E essa época está próxima a vir. E nessa época que Jesus disse em Malaquias 4, outra vez vereis a diferença do que me serve e do que não me serve. É nessa época que Jesus vai saber quem é e quem não é. Quem é o verdadeiro e quem não é o verdadeiro. Quem tem raiz e quem não tem raiz. É ali que Jesus disse que o verdadeiro homem de Deus constrói a sua casa sobre a rocha. Pode vir o vento, pode vir a tempestade. Essa casa não será destruída, porque ela está sobre a rocha. E quem que é esses que estão com a casa sobre a rocha? É os que ouvem a palavra de Jesus e a pratica. Ele disse, aquele que ouve a minha palavra e a pratica, a coloca em prática, ele está com a casa sobre a rocha. Todavia, aquele que ouve a minha palavra e não a coloca em prática, não dá ouvido a ela, está com a casa sobre a areia. Quantos, meus irmãos, no século 21 que estamos vivendo, os últimos dias, estão com a casa sobre a areia, porque estão vindo na igreja, adorando a Deus, mas não estão vivendo esta palavra, não estão dando crédito, não estão orando, não estão jejuando, não estão dedicando a sua vida ao Senhor. E daí, meus irmãos, quando vir essas lutas, será que essas pessoas vão suportar? Quando vir um decreto aí, digamos, do presidente, não sei se vai ser Bolsonaro, quem vai ser os próximos presidentes, quando vir o decreto dizendo toda a porta de ministério será fechada, toda a igreja será fechada, da mesma forma que ele fez esse decreto dizendo todos têm que usar máscara, todos têm que passar álcool em gel para entrar no mercado, para entrar em um comércio, ele vai fazer um decreto dizendo todos vão parar de adorar a Deus, porque existe só um Deus e o Deus é o anticristo. E daí, meus irmãos, nessa hora que nós vamos ter que ser forte, é nesta hora que nós vamos ter que ter alicerce para fugir. É isso que Jesus disse, fuja para os montes. E nessa hora, será a hora que nós não vamos poder mais pregar o evangelho. E será a hora aonde Amós 8:11 profetizou dizendo, e terão fome, mas não fome de pão. Terão sede, mas não sede de água, mas terão fome de ouvir a minha palavra. Porque as pessoas vão querer estar num culto, vão querer estar ouvindo o pregador pregar, vão querer estar ouvindo aquele homem de Deus, aquele crente, que muitos diziam que era fanático, a pregar a palavra, vão querer ouvir o Espírito Santo falar por intermédio do vaso. Só que daí o vaso já não vai mais poder pregar. O homem de Deus, a mulher de Deus não vai mais poder pregar.
Por que não vai poder pregar? Porque vai estar fugindo. Jesus falou, fuja para os montes. E muitos irão negar o nome de Jesus. Porque ele disse, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que me negar diante dos homens, será negado diante do meu Pai e dos santos anjos. E muitos, meus irmãos, quando chegar esse momento, não vão ter alicerce espiritual para suportar as pedradas, para suportar a faca cortando o seu pescoço, para suportar a metralhadora dando tiro e disparando no seu peito, a morrer por Jesus. E muitos vão dizer, eu não conheço esse Jesus, eu não sou cristão, eu não sou crente. E é isso que Jesus está dizendo, meus irmãos. O tempo de buscar é hoje, o tempo de adorar é hoje. Se hoje ouvir a minha voz, diz o Senhor, não endureceis os vossos corações, mas buscai-me. Isaías profetizou uma coisa bem certa que nós podemos trazer para o dia de hoje. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Clamai por Ele enquanto Ele está perto, meus irmãos. Buscai a Deus enquanto nós temos essa liberdade. Não perder culto, não deixar de orar, não deixar de adorar. Fazer o evangelismo, dizer para as pessoas que estão aí no mundo perdido que Jesus é a solução para a vida delas. E quem sabe muitos que vão ver essa live estão sem Jesus na sua vida. E eu venho dizer para você que Jesus, Ele pode fazer algo na tua vida de sobrenatural. Jesus pode trazer a alegria para dentro de você e arrancar a tristeza e a amargura. Porque Ele disse na sua palavra em Mateus 11, 28, vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. É Jesus que pode aliviar a sua vida. Porque quem sabe Satanás tem posto um fardo pesado em seus lombos. Como tem posto no lombo de muitos que bebem, que fumam, que festeiam, que vão nas festas, nos bailes, nos matinés. Apresentam uma alegria falsa, mas quando chegam na sua casa, há uma angústia dentro do seu peito, a guerra, a tristeza, não se acerta com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus familiares. Por quê, meus irmãos? Porque o diabo tem agido na sua vida, e não é o Espírito Santo. E o diabo, ele dá felicidade carnal, mas a alma fica angustiada. Mas o Espírito Santo é totalmente ao contrário disso. O Espírito Santo, ele preenche o vazio que todo ser humano sente. O Espírito Santo, ele entra dentro de nós, arranca a tristeza, coloca alegria, coloca a vontade de falar em mistério, coloca a vontade de orar, coloca amor, coloca paz interiormente. É isso que Jesus dizia quando chegava no meio dos discípulos após a sua ressurreição, paz estejam convosco. E ele disse, eu irei ao Pai, preparar uma morada para vocês. E ele está preparando essa morada. Quem sabe neste momento, meu irmão, ele está medindo a nossa casa lá no céu. Só que esta casa no céu não será para todos. É grande, mas poucos são os ceifeiros. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então nem todos que dizem que amam a Jesus, que estão na igreja, vão ser salvos. Assim também foi no tempo de Israel, aonde saiu uma multidão do Egito, para ir rumo à terra prometida, a terra que mana leite e mel. Mas a Bíblia diz que somente 2 dos que saíram pôde entrar lá, Josué e Caleb. Também assim no tempo antigo, meus irmãos. Era uma multidão que estava ali no tempo em que Noé pregava. Mas apenas 7 pessoas entraram na arca, Noé e sua família. Então, meus irmãos, assim será a vinda do Filho do Homem. É muita gente dizendo que serve a Deus. É muita gente dizendo que é crente, dizendo que segue a Jesus. Mas no arrebatamento terá uma surpresa, que vai ser pouquinhos que vai subir. Muita gente vai ficar, muita gente vai chorar, muita gente vai espernear. Por que eu não fiz certo? Por que eu não obedeci a palavra de Deus? Porque hoje em dia, meus irmãos, é tanta gente procurando fama, é tanta gente procurando buscar a agradar a si mesmo. É aquilo que o apóstolo Paulo falou, nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão amantes de si mesmo. A palavra amantes de si mesmo quer dizer que ama mais a si próprio do que a Deus. Ou seja, ele se preocupa com a sua glória e não com a glória de Deus. Ele preocupa em mostrar que ele tem talento.
e não se preocupa em dizer arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Então, muitas das vezes ele muda a mensagem. Em vez dele pregar dizendo, olha, Jesus está preocupado com a tua alma, ele diz, Jesus está preocupado com o teu dízimo. Jesus está preocupado com a riqueza, com os teus bens materiais. Será que tu tem sido fiel no teu dízimo? É o que eles dizem, esses mentirosos. Jesus está preocupado com a tua alma, meus irmãos. Claro que tudo que você ajuda na obra de Deus, ela cresce e você será recompensado. Mas a maior preocupação é se você está no plumo com Deus. É se você verdadeiramente tem abrido o teu coração e tem dito, Jesus, eis-me aqui, Senhor. Eu quero amar ao Senhor acima de tudo. O primeiro mandamento quer dizer amar a Deus sobre todas as coisas. A palavra amar a Deus sobre todas as coisas quer dizer Deus em primeiro lugar na tua e na minha vida. Quem não cumpre esse mandamento, infelizmente, não será salvo. Porque Jesus acrescentou algo bem interessante, dizendo, aquele que ama o seu pai e sua mãe acima de mim não é digno de mim. Aquele que ama sua esposa acima de mim não é digno de mim. Aquele que ama seu parente, seu irmão, seu filho, acima de mim não é digno de mim. Então Jesus está dizendo, tem que cumprir o primeiro mandamento. Em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Um exemplo, uma pessoa que ela ama a Deus sobre todas as coisas, ela está direto buscando a Deus em oração. Porque ela não está preocupada em falar tanto com as pessoas, mas sim preocupada em falar com Deus, porque Deus é o seu primeiro amor. Então ela vive uma vida de oração, ela vive uma vida na igreja, ela busca Deus, ela vai nos cultos, ela busca a presença de Deus, e ela não se prostra diante de nada de oferenda de Satanás, porque a Bíblia diz, meus irmãos, que o diabo, ele anda ao nosso derredor, bramando, rugindo como leão, procurando nós ou alguém para tragar. Ou seja, existem demônios que nós não vemos, mas que existem. Nós não vemos esses demônios, mas eles agem, eles escravizam o ser humano. Eles no mundo espiritual, eles fazem uma pessoa se suicidar. Eles destroem casamento. Eles causam acidente em BR. Eles colocam enfermidade dentro do corpo do ser humano. E eles usam pessoas de dentro da nossa família até mesmo, e pessoas que nós jamais pensávamos que seriam usadas pelo inimigo, até mesmo de dentro da igreja, para tentar nos abater na fé. E esses demônios, eles têm tido muito êxodo com pessoas, porque muitos dizem, eu não vou mais na igreja por causa do tal fulano, eu não vou mais na igreja, não vou mais servir a Deus por causa daquela pessoa, por causa do pastor, por causa do obreiro, por causa da irmã, ou por causa de alguém da minha família que me afrontou. Aí essas pessoas, acontece aquilo que Jesus falou, os escândalos multiplicará a iniquidade, e a fé de muitos esfriará. Então tem pessoas que deixaram de buscar a Deus, e ainda vão deixar de buscar a Deus, por causa de outras pessoas. E isso viria. Só que Jesus falou também uma coisa muito interessante. Ele disse assim, ai daquele que escandalizar um dos meus pequeninos. Ai dele. A palavra ai quer dizer dor. Porque quando nós sentimos uma dor, nós gritamos ai. E Jesus está dizendo ai daqueles. Ou seja, vai sofrer muita dor. É melhor que ele ate uma corda no seu pescoço e se atire ao mar do que escandalizar um pequenino. Que Jesus morreu na cruz por ele e ele está buscando a fé em Cristo. Então, no dia do Senhor, no dia do juízo final, essas pessoas que causaram escândalo vão pagar um preço muito alto, meus irmãos. Vai ter choro, pranto, ranger de dente. Vai ter dor, porque a Bíblia diz, meus irmãos, Daniel capítulo 10, versículo 7, que existe um rio de fogo que vai sair do trono de Deus. E nesse rio de fogo vai se tornar um lago de fogo, aonde Jesus vai lançar os ímpios. Aonde Jesus vai lançar muitos que vão chegar perante ele e dizer, Senhor, mas eu preguei, eu profetizei, Senhor, eu evangelizei, eu revelei, eu fiz curas, expulsei demônio. E Jesus vai dizer, mas você escandalizou também o meu pequenino. Por causa de você, aquele irmão desanimou da fé e perdeu a salvação dele. Por causa de você, você destruiu a fé dele, a fé dela. Aí aqueles vão para o lago de fogo. E pessoas que achavam que estavam agradando a Deus. É para você entender o evangelho. Por isso, meus irmãos, nunca olhe para o erro do homem. Nunca olhem para o homem, para a mulher, para o pregador. Não olhe nem para mim, meus irmãos, porque eu não sou espelho para ninguém.
olhem para Jesus. Porque eu tenho certeza que ele nunca escandalizou nenhum pequenino. E nunca vai escandalizar. Porque ele disse assim, aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, de maneira nenhuma, aqueles que vêm a Cristo, Jesus vai lançar fora. Jesus jamais vai te abater na fé. Jesus jamais vai dizer para você, volte para o mundo. Jamais. Jesus jamais vai desferir uma palavra para te desanimar, meus irmãos. Porque a palavra de Deus, ela não desanima ninguém, ela dá vida. Muitas pessoas, elas se recuam de pregar a palavra de Deus do jeito que é, dizendo céu e inferno, porque tem medo de alguém sair da igreja por aquelas palavras. De pregar contra o pecado, porque tem medo de alguém desanimar e sair da igreja. Só que a Bíblia diz assim, meus irmãos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela não vai te matar. A verdade não mata ninguém, ela só liberta o homem. Ela dá vida, ela tira o homem dos braços dos demônios e traz o homem para os braços de Jesus. E ela traz o evangelho para dentro do homem. E o homem diz, eu tenho que servir a Cristo, não vivo mais eu, mas Jesus que vive em mim. O homem que é maldoso, ele começa a se tornar um homem bom de coração. Exemplo disso, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A Bíblia diz um homem matador, um homem destruidor, um homem cheio de arrogância, chamado Saulo, que gostava de perseguir cristãos, que gostava de perseguir a igreja de Cristo, aqueles que falavam no nome de Jesus, e gostava de prender e matar eles. E um dia, ele pegou umas cartas para ir a uma cidade chamada Damasco, e a meio do caminho uma luz bradou do céu e disse, Saulo, por que tu me persegue? Ele não ficou sem entender e disse, Senhor, a quem eu estou perseguindo? Quem é essa voz? E Jesus falou para ele, eu sou Jesus. Meu nome é Jesus Cristo. A quem você está perseguindo? E ele disse, o que eu devo fazer? E Jesus falou, entra em Damasco. E a partir daquele momento, Jesus disse para um profeta, vai até a rua chamada direita. Lá tem um homem chamado Saulo. E diga para ele que eu tenho uma obra na vida dele. Porque eu acabei de dizer para ele parar de me perseguir. E diga para ele que eu tenho escolhido ele para ser instrumento. E ele vai diante do gentio, do judeu e dos gregos. E ele vai ser um grande homem de Deus na minha presença. A Bíblia diz, meus irmãos, que aquele homem, ele foi mudado por Deus. Ele começou a pregar o amor. 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo, que era Saulo, Jesus mudou o nome dele para Paulo, porque agora ele se tornaria um apóstolo. Ele amava as pessoas, ele abraçava as pessoas, ele deixou de ser um homem que passava a espada, que matava a carne, para pregar o evangelho e amar as pessoas. E mostrar o bem para as pessoas, curar os enfermos. E a Bíblia diz que ele foi o homem que mais falou de amor na Bíblia, porque ele falou em 1 Coríntios capítulo 13, que o amor, ele vence todos os obstáculos. Que quem ama não tem inveja, que quem ama não tem rancor, que quem ama não deseja o mal do seu próximo, que quem ama não cobiça os bens do seu próximo, mas quem ama suporta, luta calado. Quem ama, ele tem domínio em si mesmo. Então, meus irmãos, nós temos que conhecer a árvore pelos frutos. Jesus, ele não nos deixa ser enganado. Ele diz assim, a árvore, ela não é conhecida pela sua beleza. Você não conhece uma árvore porque ela tem folhas, ou pelo tronco dela, mas você vai conhecer ela pelo seu fruto. Nós só conhecemos que banana é banana porque ela produz o cacho de banana, então foi dado o nome de banana. Maçã é maçã porque ela produz a fruta da maçã. Então nós sabemos que as pessoas boas do seu bom coração tiram coisas boas, e as pessoas más do seu mau coração tiram más coisas. Então Jesus, ele nos alerta dizendo, o verdadeiro servo de Deus, ele é conhecido pelos frutos, não porque prega, não porque cura, não porque faz prodígios, porque tem sabedoria, ou porque canta, ou porque algo assim, mas ele é conhecido porque ele produz frutos bons. E a pessoa que ela produz frutos bons, a Bíblia diz que o fruto do Espírito Santo é amor, bondade, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio, fé. Esses são os frutos do Espírito Santo. Então você vai conhecer uma pessoa que tem Deus, se ela ama,
se ela perdoa, se ela faz o bem para o seu próximo, se ela tem domínio próprio, se ela refreia a sua língua para não falar mal de ninguém, e se ela perdoa, se ela vai de encontro às pessoas em fazer o bem. Uma pessoa que está dentro da igreja, que deseja o mal do seu próximo, que cobiça, que tem raiva dos outros, que é fofoqueiro, que é contendeiro, que deseja o mal para o seu próximo, verdadeiramente ela não tem o Espírito Santo. Mas há outro espírito dentro dela, porque a Bíblia diz que as obras da carne são inveja, glutonaria, feitiçaria, avareza, pessoas arrogantes, presunçosas, pessoas que são fofoqueira, contendeira. Essas são as obras da carne. Então é aí que você vai discernir quem é de Deus e quem não é de Deus. Então não se deixe abater na fé pelas pessoas, pelas atitudes delas, meus irmãos, mas olhai para Jesus, porque Ele vem buscar um povo zeloso de boas obras. E a Bíblia ainda diz algo muito interessante para nós, que é para nós vigiar e orar, porque não sabemos o dia e a hora. Jesus chegou a dizer, nem eu sei, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então é algo que nós devemos trazer para a nossa vida. Ser cristão não é somente dentro da igreja, dentro do templo, no meio dos irmãos. Ser cristão, servir a Deus, homem do arrebatamento, mulher do arrebatamento, ele está de dia e de noite meditando na lei do Senhor. Ele está de dia e de noite, ele acorda de manhã cedo e a preocupação dele é, será que Jesus vai voltar hoje? Ele vai deitar na sua cama e ele vai deitar preocupado pensando, será que Jesus vai voltar nessa madrugada? Então, meus irmãos, nós temos que estar apercebido, porque não sabemos o dia e a hora. Pode ser agora, pode ser daqui a pouco, pode ser daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, não sei. Só sei, meus irmãos, que os tempos se aproximam. E nós estamos vendo que cada vez mais as trevas têm dominado esse mundo, essa terra. Tá aí, ó lá, quem não viu, veja lá o vídeo do carnaval desse ano, o que aconteceu. Lá no carnaval desse ano, as escolas de samba fazendo homenagem para os demônios. Vai lá, veja também lá na ONU, quem tem YouTube pesquisa lá a imagem que colocou lá, com cara de leopardo, dente de leão, pé de urso, que nem diz Apocalipse 13. Quem não viu, veja lá o que a Organização das Nações Unidas, junto com o Papa, estão planejando fazer no mundo, uma nova ordem mundial. Então é tempo, meus irmãos, de nós buscar a Deus. Quem sabe esse seja o último ano da igreja a pregar o Evangelho. Quem sabe nós temos tão pouquinho de tempo para pregar o Evangelho e Jesus vai vir prestar conta com nós já. Então vamos fazer mais para Deus. Eu sei que você pode fazer mais e eu sei que eu posso fazer mais. Eu sei que nós podemos fazer mais para Deus, porque o tempo se aproxima. As estações estão aí. Guerra, vemos lá Ucrânia e Rússia. Pestes, vemos ali também coronavírus, Coronavac, Omicron. Cada dia uma doença nova surgindo no mundo. Calma aí, tecnologia avançando. Daniel falou também algo muito interessante, que nos últimos tempos, Daniel falou isso, ó, nos últimos tempos, a ciência se multiplicará. Você está vendo? Isso Daniel, antes de Jesus, falou que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. E nós temos visto a ciência cada dia mais criando uma tecnologia diferente, se multiplicando. A sabedoria do homem se multiplicando. Também existe algo muito interessante que os discípulos falaram ao tempo antigo. Filhinhos, sabeis que já é a última hora. Isso um discípulo falou há 2000 anos atrás. Se há 2000 anos atrás era a última hora, então nós estamos nos últimos minutos. Se há 2000 anos era a última hora, nós estamos nos últimos segundos. Desperta, tu que dormes. Desperta, meus irmãos. Ore. Se você ora meia hora, ore 1 hora. Se você ora 5 minutos, ore 10. Tenta fazer sempre o dobro do que você faz. Se você jejua um dia, jejue 2. Faça o teu melhor. Se você prega por internet,
pregue mais ainda, faça mais lives. Se você faz uma por dia, faça 2. Porque se nós não conseguimos chegar até as pessoas fisicamente, a nossa voz vai chegar. As almas vão assistir as lives e vão se render aos pés de Jesus. As almas vão despertar e vão dizer: eu preciso mudar de vida. Eu preciso voltar para Jesus porque Ele está voltando. Eu preciso trabalhar para Deus porque o tempo está se abreviando. E assim a igreja vai acordar, meus irmãos. Porque Jesus disse que a igreja dormiria nos últimos dias, através da parábola das virgens prudentes e das virgens loucas. E é o que nós estamos vendo. As pessoas já não têm mais força de orar. As pessoas já não têm mais ânimo de ir à igreja. Sempre que chega dia de culto, elas dizem: hoje eu estou cansado. Amanhã eu tenho que trabalhar. E tem deixado as coisas de Deus em último plano. E muitos também não têm força de orar. Dobra o joelho e não sai palavras da sua boca. Por que que isso está acontecendo com a igreja? Porque a igreja deixou a iniquidade tomar conta da sua vida. E tem deixado muitas das vezes de buscar ao Senhor em oração, de buscar ao Senhor em leitura da palavra. Muitos têm mais se preocupado com a internet, com ver coisas imorais, do que meditar na Bíblia e meditar na palavra de Deus. Uma coisa que Jesus está muito preocupado é que o povo tem deixado de examinar as Escrituras. E Jesus disse uma coisa muito interessante: examinai as Escrituras, porque nela contém a salvação. Então é uma coisa que eu e você temos que fazer todo dia. Tirar uma hora, seja meia hora, seja 5 minutos, seja 10 minutos, para ler a palavra de Deus. Tipo hoje eu peguei Apocalipse e comecei a meditar no Apocalipse. E eu estava lendo Apocalipse capítulo 16 e 17, e do 14, 15, 16 e 17, e vendo as taças da ira de Deus. Meus irmãos, vai ser tão terrível o que vai acontecer na terra. Tão terrível, meus irmãos. Só para deixar um exemplo para vocês o que vai acontecer nas taças da ira de Deus. A taça da ira de Deus, ela vai cair sobre o mar, ao ponto do mar se tornar em sangue. A Bíblia diz que o mar, esse mar que nós vemos aí, vai se tornar em sangue. E as espécies de peixe vai ser morto. As fontes de água, meus irmãos, a taça da ira de Deus vai cair sobre ela também. As águas vão se tornar amarga, absinto. E muitas águas vão se tornar em sangue, água doce. A Bíblia diz também no Apocalipse que o sol, esse sol que aquece nós, ele vai ficar mais quente ainda. Jesus vai derramar uma taça da ira dele sobre o sol. E essa taça da ira dele vai fazer com que o sol fique mais quente. E o calor vai ser mais intenso. Se hoje nós vivemos 37, 40 graus, se prepare os seres humanos da terra que vai ir a 60 graus. As pessoas vão murmurar. Só que em vez delas se arrependerem dos seus pecados, diz Apocalipse, elas vão blasfemar contra Deus. Também quando a marca da besta ser implantada na mão das pessoas e na testa, a taça da ira de Deus será derramado também sobre o trono da besta e sobre os portadores da marca da besta. Aqueles que colocar a marca da besta na mão ou na testa, vai surgir chagas malignas permitidas por Deus. E os homens vão morder a língua de dor. Mas não adianta. Não vai mais ter chance de arrependimento para essas pessoas. É muito sério o que vai acontecer na terra. Chuva de saraiva, pedras vai cair do céu, do peso de um talento. E um estudo que eu fiz, um talento ele pesa 34 quilos. Você já imaginou? Se hoje cai aquele granizo, pedrinhas desse tamanho já faz um estrago na lavoura, já faz, se nós estiver andando já dói, batendo em nós aquelas pedras. Você já imaginou pedra de 34 quilos caindo do céu? Uma chuva de pedra de 34 quilos, pedra desse tamanho. Não tem casa de laje que suporte a ira de Deus. Só que eu creio que esse tempo nós já não vamos estar na terra, Jesus já vai ter arrebatado nós. Mas os que ficavam sofrer a ira de Deus sobre eles. Então, meus irmãos, essas mensagens do Apocalipse ninguém prega. Hoje em dia a igreja prega tanta bênção, tanta mensagem, mas ninguém fala. Se prepare porque a ira de Deus está vindo aí. Se prepare para o arrebatamento porque vai ser triste para aqueles que ficarem.
Se arrependei-vos, para que você não sofra a taça da ira de Deus. Muitos têm medo de dizer, arrependei-vos da idolatria, porque o mundo nosso está tomado por idólatras. Pessoas que adoram o homem, pessoas que adoram deuses que não existem, senhoras, senhores que não existem. E existe somente um Deus. E nós precisamos mostrar para essas pessoas que esse Deus, que amou o mundo de tal maneira, ele vive. E a ira dele vai cair sobre a humanidade. Já está caindo. Ele já está permitindo muitas coisas acontecerem. Só que uma coisa eu quero deixar claro para vocês. Tem muitas coisas que estão acontecendo aí no mundo. Por exemplo, o coronavírus. Não, Deus permitiu, mas não é Deus que está mandando essas doenças, mas são os demônios. Porque isso é profecia dos cavaleiros do Apocalipse. A Bíblia diz que, Apocalipse capítulo 6, versículo 8, sobre um cavaleiro amarelo. O cavalo amarelo, ele tem nome de morte, e o inferno o segue. E ele vem para matar a humanidade. Então a morte, ele tem o nome de morte. E a morte é um demônio, para quem não sabe, dentro do espiritismo existe o Exu da morte. O Exu da morte é um demônio que ele mata. E ele vem buscar a alma de pessoas para levar ao inferno. Esse Exu da morte, ele está com milhões e milhões de demônios, matando pessoas aí fora. E ele mata por 3 tipos de coisa. Apocalipse diz que ele mata através de peste. A palavra peste na Bíblia quer dizer doenças. Então ele mata através de doenças. Por exemplo, Covid, coronavírus. Ele vem para matar também através de guerras, como já está matando. Através de fome, como na África, todo dia morre gente de fome. E ele vem também matando através de feras da terra, através de animais. Então, nós vemos essa profecia do Apocalipse do Cavaleiro já está se cumprindo. Então, nem tudo é Deus que está matando. Deus não mata ninguém, Deus dá vida. Só que ele permite o diabo matar as pessoas porque as pessoas não querem nada com Deus. Aí muitos morrem. As pessoas não querem saber de Deus. A Bíblia diz de um homem no Antigo Testamento, livro de Daniel, capítulo 5, chamado Beltesazar, que ele não queria nada com Deus. Só para você ter um exemplo de uma pessoa que não quer nada com Deus. E quando ele pegou os utensílios da casa de Deus, que foi tomado, ele era filho de Nabucodonosor, rei de Babilônia. E a Babilônia entrou dentro de Jerusalém, matou os cristãos, matou os judeus, e alguns levou a cativo para ser escravo dentro de Babilônia. E quando Nabucodonosor morreu, o seu filho Beltesazar assumiu o trono. Só que ele não deu glória a Deus. Aí uma mão veio dentro do banquete que ele tinha feito, ele estava lá na orgia, cometendo pecado, adultério, se prostituindo com concubinas e com as mulheres dele, e pegando os utensílios da casa de Deus, que eram para ser usados na casa de Deus, e colocando vinho e se embebedando. Uma mão gigante entrou dentro da sala dele e escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel Ufarzim, que traduzido quer dizer, teu reino foi contado, porque você não deu glória a Deus. Pesado foi na balança e foi achado em falta. Ou seja, Deus pesou a vida daquele homem na balança e viu que ele não queria nada com Deus. Aí Deus falou, você vai ser morto essa noite. E o teu reino será tomado e dado para os medos e para os persas, que foi o tempo que veio o rei Dário e o rei Ciro. Então, o que acontece com o homem que não quer nada com Deus? Deus permite o diabo matar ele. Muitas pessoas. Só que Deus, ele dá mais chance. Ele dá uma chance, dá 2, dá 3, dá 4. Dá várias chances para o ser humano. Mas muitos não querem nada com Deus. Então, meus irmãos, eu digo para vocês, é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar a Deus. Tá bom, meus irmãos? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Porque logo, logo, meus irmãos, escute o que eu estou dizendo, logo, logo, nós vamos sair dessa terra. Logo, logo, meus irmãos, tudo isso aqui vai se terminar. Tudo isso aqui. E nós temos que se preocupar primeiro com as coisas espirituais. Porque o mundo físico, ele vai se terminar um dia para nós. Essa carne aqui, um dia vai tombar. Um dia nós vamos morrer. Um dia, do pó nós viemos e para o pó nós vamos voltar.
Mas dentro desta carne aqui, existe uma alma. Dentro de mim, dentro de você, existe uma alma. E essa alma, meus irmãos, essa alma, Jesus morreu na cruz por ela. Jesus padeceu naquela cruz por nós, para que nós alcançássemos a salvação. E essa salvação, ela é melindrosa, que nós devemos se preocupar primeiro com ela. Porque quando nós morrer, para onde irá a nossa alma? A Bíblia diz que após a morte do homem, a Bíblia que diz, só existem dois caminhos. Existe a Nova Jerusalém, aquela que Jesus disse em João 14 para os discípulos, eu vou preparar uma morada para vocês, e depois vou voltar a buscar vocês. Então existe a Nova Jerusalém, que é o lugar dos salvos, onde os salvos descansarão, adorarão a Jesus, estarão com Ele, morando para todo sempre. Mas existe também o lago de fogo, ou o inferno, que seja, para as pessoas que não querem nada com Deus. É por isso que nós devemos se preocupar primeiro com Deus. Primeiro o Senhor, amar a Ele sobre todas as coisas, e depois amar ao nosso próximo como nós mesmos. Praticar obras boas aqui na terra, semear frutos bons aqui, porque o que nós plantar aqui, um dia nós vamos colher lá no céu quando nós morrer. Se nós plantar o bem aqui na terra, quando nós se encontrar com Jesus, nós vamos colher o bem e Ele vai nos pagar o bem. Porque Ele disse assim, com a medida que medir, também será medido. Bem-aventurados misericordiosos, que têm misericórdia, eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados que amam, porque também serão amados. Quem perdoa, também será perdoado. Então é assim que Deus age. O que a gente faz de bom para o nosso próximo aqui na terra, o dia que nós morrer, Jesus vai recompensar nós. Porém, aqueles que semeiam o mal, a maldade, vão colher a maldade, ira. Porque no dia do juízo final, quando Jesus julgar o homem, Ele vai trazer tudo, o histórico, desde o dia que o homem nasceu. Por exemplo, a minha vida, Ralph, o dia que eu nasci, até o dia que eu morrer, Jesus vai trazer a minha vida. E vai dizer, ó, você fez isso, você fez o bem e você fez o mal. E Ele vai pesar na balança, porque Jesus tem uma balança. E Ele vai pesar na balança, Ele vai colocar tudo que eu fiz de bom de um lado e tudo que eu fiz de mal do outro. Aí Ele vai ver se eu sou digno de entrar no céu ou não. Se eu fui merecedor da Nova Jerusalém ou se eu fui merecedor de ser queimado no lago de fogo no inferno. É assim, nós vamos ter que prestar conta com Deus de tudo que nós fazemos na terra. Então, meus irmãos, vamos praticar o bem, vamos ajudar o próximo, não vamos viver nas vaidades, não vamos viver errante aí fora, no mundo da orgia, do pecado, da prostituição. Vamos respeitar quem é casado, vamos respeitar nossas esposas, respeitar, amar ela, não vai cometer adultério, não vai mentir, não pratique a mentira, porque a Bíblia diz em Apocalipse que quem mente é filho do diabo e vai ser lançado no lago de fogo. Não vamos mentir, vamos viver na verdade. Vamos praticar obras boas, ajudar o próximo. Se você vê o teu semelhante com fome, dá a cesta básica para ele se você tem condição. Alimenta o faminto. Retribui as pessoas. Se você vê alguém precisando de algo, faça o bem. Porque eu tenho certeza que Jesus vai te recompensar. Ele não fica devendo nada para ninguém. E Provérbios diz uma coisa no livro de Provérbios muito interessante para nós meditar. Porque aquele que empresta ajuda o pobre ou necessitado, faz um empréstimo para Deus, está escrito em Provérbios. Ou seja, eu ajudei o meu próximo, eu tenho certeza que é um empréstimo para Deus, eu estou emprestando algo para Deus. Deus vai usar alguém para um dia me ajudar, um dia que eu precisar. É assim que Deus age. O que você faz o bem para a pessoa, Deus usa alguém para fazer o bem para você. Porém, se você faz o mal para uma pessoa, também um dia o mal vai bater na tua porta. É assim que age. E mais algumas coisas que eu quero trazer para vocês, e para mim também, nessa meditação. Vamos respeitar nossas esposas. Vamos se preocupar primeiro com o reino do céu. Vamos cuidar para não ter inveja dentro de nós. Porque Jesus falou, não tem inveja um dos outros, que a inveja não é coisa de Deus. Não vamos ter inveja do nosso próximo. Não vamos querer ser mais que o nosso próximo, que é uma coisa que Jesus abomina, sabe? É nós pensar em ser maior que o nosso próximo. Jesus abomina isso, meus irmãos. Jesus odeia pessoas que querem se exaltar.
Pessoas que querem ser mais que o seu próximo, querem ter um carro melhor, querem se ostentar, dizer a palavra certa, luxúria. Jesus não quer que nós seja luxuoso. Jesus quer que nós seja humilde. Humilde é o quê? Se contentar com aquilo que ele te deu. Não cobiçar as coisas do teu próximo, e nem a mulher do teu próximo. É mandamento. Uma coisa também que é mandamento, que nós temos que cuidar muito para nós não pecar contra Deus, é não tomar o nome de Deus em vão. A Bíblia diz que Deus não terá por inocente aqueles que tomam o nome dele em vão. Ou seja, envolver Deus em qualquer coisa. Trupiquei, ai meu Deus. Tô lá no mundo fazendo coisas erradas, ai meu Deus. Qualquer coisa, ai meu Deus nisso. Ah Deus. Ah meu Deus do céu, por que essa chuva? Ah meu Deus do céu. Sabe? Falar o nome de Deus em vão, isso é abominação diante de Deus. Deus não se agrada dessas coisas. Então é um mandamento que Deus tem para nós. E muitas pessoas não têm cuidado com isso. E é uma coisa que pode nos condenar. Outra coisa é a língua. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 3, que a língua, ela é o membro menor do nosso corpo. Mas ela é um membro que pode levar nós para o inferno. Ou seja, os navios, Jesus fez até uma comparação, que os navios, eles são guiados por um pequeno leme. Assim a língua também, ela guia o corpo todo. Então a língua, nós temos que cuidar com o que nós falamos. Para a igreja entender, cuidar para não falar mal do nosso próximo. Cuidar para não falar mal do nosso vizinho quando nós não vê ele, quando ele não nos vê. Ah, tal fulano não presta, tal fulano é isso, tal fulano é aquilo. Ah, aquela irmã, aquele meu vizinho não presta, isso. Cuidado com isso. Jesus está olhando nós. E se nós falar mal do nosso próximo, a Bíblia diz que nós seremos condenados no lago de fogo e enxofre, porque os maldizentes não herdarão o reino dos céus. Os fofoqueiros não herdarão o reino dos céus. Para muitos cristãos que pregam doutrina externa, que vivem a doutrina apenas do corpo, aparência diante dos homens, Jesus falou assim, tem pessoas que elas são que nem o sepulcro calhado. É isso que Jesus disse. Que elas por fora parecem ser belas, mas por dentro tem osso podre. Assim são os sepulcros, por fora cheio de azulejo, mas por dentro tem morte, tem osso podre, rapina. E assim tem pessoas que por fora parecem ser boas, têm aparência de ser boas, mas por dentro elas odeiam o seu próximo, elas falam mal do seu próximo, elas desejam mal para o seu próximo. E essas pessoas serão condenadas também, porque não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não fala mal de ninguém. O Espírito Santo, ele apenas ama, a única coisa que ele fala é assim, arrependei-vos. É a única coisa que pode sair da nossa boca para o nosso próximo. Arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. E nós desejar as coisas boas. Jesus falou, orai por os vossos inimigos. Ou seja, aquelas pessoas que fazem o mal para nós. Vamos fazer um exemplo. A pessoa foi lá e fez um mal para você. Te fez alguma coisa que machucou você. Que fez com que você, na hora, ficou com raiva. O que você deve fazer com essa pessoa? Para quem talvez vivenciou isso ou está vivendo, você deve dobrar o teu joelho e orar, Jesus, visita ela, abençoa ela, e se ela me fez esse mal, perdoa ela porque ela não sabe o que faz. Exemplo disso, Estevão levando pedradas dos outros, as pessoas dando pedrada nele, ele dizia, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Jesus também falou isso. Então Jesus deixou o exemplo, que se as pessoas desejam o nosso mal, nós não devemos retribuir o mal com o mal, mas sim retribuir o mal com o bem. Porque se nós fazer o bem para essa pessoa, falar, orar por ela, tenho certeza que Deus vai tocar no coração dessa pessoa e ela vai vir pedir perdão para você. É assim que Jesus age. Tá bom, meus irmãos? Até aí a palavra, eu não vou mais além, porque não é do muito falar que será ouvido. Então, esta live que eu estou fazendo para você, é para dizer para você que logo, logo, meus irmãos, vai acontecer algo muito terrível na terra, grande tribulação,
vai vir perseguição, as igrejas serão fechadas, essa liberdade de falar de Jesus não haverá, nós vamos ter que fugir, e também logo logo Jesus vai voltar a buscar a igreja, tá bom? Então vamos se preparar, vamos buscar a Deus, enquanto nós podemos achar, tá bom? E que Deus venha abençoar a vida de cada irmão que esteve na live. Irmão Adélio, Deus abençoe você. A irmã Letícia Pereira, que também esteve, Deus abençoe a sua vida. Vou estar orando por vocês todos. Nosso irmão Tiago, Deus abençoe. Meu irmão Riva, Deus abençoe a sua vida. O Elcio, que instalou a internet aqui para nós, Deus abençoe. Pastor Góes, irmã Zema, irmão Hamilton, irmão Márcio, irmão Ademar, Gilson, todos que estiveram presentes, Deus abençoe a vida de vocês de uma forma gloriosa. Amém, meus irmãos? E eu vou estar sempre orando por vocês, tá bom? E lá de vez em quando eu vou estar fazendo uma live, tá bom? Trazendo a palavra de Deus. E eu tenho certeza que você que quer aprender da palavra de Deus, você vai estar me acompanhando nas lives, tá bom? Se você quiser compartilhar ela, compartilhe para alcançar mais pessoas. Porque nós temos que pregar enquanto há tempo. Há tempo e há fora de tempo. Amém, meus irmãos? E quando esse evangelho chegar nos 4 cantos da terra, a Bíblia diz, aí virá o fim. É por isso que o fim não acabou. Por isso que Jesus ainda não voltou, porque o evangelho ainda não foi nos 4 cantos da terra. Tem muita alma que precisa ouvir a palavra de Deus e tem muita pessoa que precisa ser salva por Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, então. A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus.